Estou ao vivo? Estou! Boa tarde. Tô aqui verificando se está ao vivo mesmo. Está. Pessoal, boa tarde. Eu me chamo Érica Viana. Eu sou de Campos dos Goytacazes, uma cidade que fica no norte fluminense do estado do Rio de Janeiro. Eu quero pedir às pessoas que estão entrando aqui na live que me digam se o som está ok. Calma aí que eu vou fazer uma coisinha para poder... Opa! Pronto. Quero que as pessoas que estão entrando aqui na live me digam se o som está ok. Bom, vou recapitular. Eu me chamo Érica Viana, sou de Campos dos Goytacazes, uma cidade no norte fluminense do estado do Rio de Janeiro, formada em Relações Públicas pela Faculdade de Filosofia de Campos e atuo como servidora pública municipal numa creche da minha cidade. Sou concursada, estatutária e quando começou a pandemia e as aulas foram suspensas, começou o lockdown na minha cidade, eu estava insatisfeita com os grupos de direita da minha cidade também. E eu comecei a ver no Facebook, lá pro mês de abril, depois do mês de março, mais pro final do mês de abril, que aqui em Brasília estavam começando a se organizar acampamentos, né, e manifestações. E como eu gostava muito de assistir os vídeos do professor Olavo, e ele falava muito de uma influenciadora da direita, eu acabei vindo para Brasília lá para o final de maio, porque eu aguardei os decretos municipais da minha cidade, o que iria dizer sobre a questão da volta às aulas. Saí de Campos no dia 21 de maio, peguei um BlaBlaCar para o Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro, da rodoviária Novo Rio, peguei um ônibus da aviação útil com dinheiro do meu próprio bolso e vim para as manifestações de Brasília. No decorrer dos dias, saíram novos decretos municipais que estendiam mais o prazo, né, da quarentena, da suspensão das aulas, e entrava sempre em contato com a direção da minha creche para saber como que seria a questão do retorno. E assim, então eu não deixei de cumprir minhas obrigações na minha cidade para poder vir para Brasília. Participei das manifestações aqui com um grupo que se chamava 300 do Brasil, que não existe mais. E o que acontecia nessas manifestações? Ninguém pedia fechamento do Congresso, ninguém pedia fechamento de instituição nenhuma, as pessoas apenas militavam pró-Bolsonaro. E não tinha nenhum cargo em nenhum dos acampamentos. Tinham 3 acampamentos aqui. É óbvio que tinham pessoas esporádicas que não eram necessariamente responsabilidade de nenhuma liderança e que vinham com cartazes pedindo outras coisas, ou então fechamento de alguma instituição. Mas, pelo menos no grupo do qual eu participei, eu nunca vi isso. E para minha surpresa, no dia 16 de junho, depois da prisão da líder do antigo grupo 300 do Brasil, o que aconteceu? No dia seguinte, fui presa pela Polícia Federal. Tinha saído, quando a líder tinha sido presa, tinha saído na imprensa que ela tinha sido presa e mais 5 integrantes que foram identificados como liderança do grupo. Em princípio, eu pensei que isso era uma fake news, porque só a líder tinha sido presa. Mas, no dia seguinte, a gente viu que, na verdade, era uma informação privilegiada. Hoje eu sei que, na verdade, isso foi... não necessariamente uma informação privilegiada, foi apenas como que eu posso dizer? As prisões foram efetuadas, né, posteriormente a ordem, né, ter chegado para os policiais.
Como assim? Vamos lá. Saiu no site, depois que eu saí da prisão, né? Eu pesquisando na internet, eu encontrei o quê? No site do Ministério Público, saiu uma notícia pela Ascom, que no dia 12 de junho saiu essa notícia de que tinha sido expedida uma ordem de prisão para a líder do antigo Grupo 300 e 5 integrantes que haviam sido identificados como líderes ou captadores de recursos. Isso foi o que saiu no site do Ministério Público Federal no dia 12 de junho. Então, dia 12 foi uma sexta-feira. E nessa sexta, e a prisão, né, da líder foi no dia 15 e a minha e de mais 2 outros membros no dia 16. Como que foi a minha prisão? Nós estávamos fazendo uma vigília, a gente fez tanto no dia 15, né, que foi o dia da prisão, fizemos uma vigília em frente da Polícia Federal. E no dia 16, nós voltamos para fazer novamente uma vigília. Assim que eu cheguei, poucos minutos depois que eu ter chegado em frente da Superintendência da Polícia Federal, vieram alguns homens pedindo para sair do carro. Eu estava dentro de um carro, estava ventando muito, muito frio. E eles já começaram, eles estavam com o celular assim, filmando minha cara. Porque é um procedimento, agora eu sei, né? A polícia filma as ações. Assim que eu saí, ele pediu para eu mostrar minha identidade. E pediu para os outros rapazes também. E mostrei minha identidade, eles falaram, você vai me acompanhar. Aí eu fiquei assim, aí eles mostraram o distintivo, né? O que falou que eu iria acompanhar estava com o distintivo da Polícia Federal. E naquele momento eu gelei, né? E eu fiquei, meu Deus, o que está acontecendo? Será que vão levar meu celular? Porque tinha acontecido muitas buscas e apreensões com vários bolsonaristas. Então eu pensava que o maior perigo que ocorria era de levarem o meu celular, né? Como aconteceu com tantas pessoas, mais de 50 pessoas, por sinal. Aí eu fiquei assim, peguei minha mochila, ele mandou pegar a mochila e eles foram me acompanhando andando. E os outros meninos, os outros 2 rapazes do grupo foram levados de carro e eu fui caminhando com eles para dentro da Polícia Federal. Quando eu cheguei dentro da superintendência, a doutora Renata e o doutor Perdoni, que tinham ido lá justamente para cuidar, falar com a líder, estavam na recepção. E ali eu fui informada, eles informaram para eles. Eu fiquei louca, né, quando eu os vi. Falei, socorro, o que está acontecendo? Quando eu cheguei, quando eles estavam ali na recepção, eles informaram para a doutora Renata e para o doutor Bertoni que eu estava sendo presa. Aí pronto, eu entrei em pânico, eu fiquei com a perna bamba, comecei a chorar. Aí eles falaram para eu sentar lá na cadeira, aí eles e queriam olhar minha mochila, pediram para eu manter a calma e tal. E se eu não queria ir para uma sala mais reservada, eu falei, não, eu não quero ir para a sala reservada, eu não devo nada para ninguém, pode abrir minha mochila aqui mesmo, não tem nada. E eu sem entender o que estava acontecendo e como que eu estava como assim eu estava sendo presa. Eu que sempre me preocupei tanto com meu nome, com meu CPF, tanto no sentido, né, dessas questões criminais, quanto no sentido também de dívida, coisa assim, financeira. E que sempre andei assim por um caminho direito e eu fiquei assim, o que está acontecendo? Aí veio uma escrivã, a Kika, e ela falou, o que você precisa agora? Você quer uma água? Trouxe uma água para mim. Ela falou, eu só preciso... Gente, eu falei isso para ela chorando, eu só preciso segurar a mão de alguém, porque não tinha ninguém ali por mim naquele momento, né? E assim, eu falei, olha, eu vou pra salinha, mas eu não tô conseguindo levantar. Eu tava com a perna bamba, gente. Aí eles tiveram que ir me escorando
Ela foi segurando a minha mão. Aí ela disse que ia precisar me revistar, me revistou todinha. Ela falou, e eles foram muito gentis comigo na Polícia Federal. Eles falaram: a gente sabe que não vai encontrar nada com você, mas a gente precisa fazer a revista. Eu falei: tá bom, pode fazer. Aí, enfim, não encontrou nada, me revistou todinha, tipo, até tipo, perto aqui do pé, né? Tem que apalpar tudo, né? Próximo também da genital, isso por cima da roupa. E na mochila foi tirando tudo, encontrou terço, oração. Eu tinha ganhado uma oração que é pro Anjo da Guarda do Brasil, quando eu estive no MEC com o Padre Pedro. E eu não tô lendo os comentários, gente. Quem quiser depois, manda nessa interrogaçãozinha aqui as perguntas. Eu tinha falado pra fazer antes, né? E assim, foi tudo muito doloroso, muito doloroso. E eu sem saber o que ia acontecer comigo. Aí depois eles me trouxeram um documento, eu ainda não tinha conseguido falar com o advogado, e eu comecei a ouvir a voz dos meninos, dos outros rapazes que foram presos. Eu falei: então os meninos vieram pra cá também, que eu pensei que eles fossem levados pra algum outro lugar. Aí eles vieram com um mandado pra eu assinar. Eu não tenho a cópia do mandado de prisão, mas eles falaram: olha, nós nunca vimos um mandado de prisão desse jeito, sem fundamentação. Mas, como é uma ordem que era assinada pelo ministro, a gente está cumprindo. Mas isso é novo pra gente. E só de olhar para você, a gente já vê que você não é o tipo de pessoa que a gente prende, com quem a gente trabalha aqui. Mas eles cumpriram a prisão. E falaram que eram tempos sombrios e tal, né? Porque, enfim, é difícil. A Constituição mesmo diz, né, que o mandato ele tem que ser fundamentado, né? Daí eu fui levada para a oitiva. Aí os advogados falaram brevemente comigo, mas os agentes estavam sempre por perto, tentaram fazer algumas perguntas. Depois que eu estava entendendo que eles eram da inteligência, depois que eu fui saber que eles eram da inteligência. E assim, aí os advogados falaram: olha, Érica, a gente não tem acesso aos autos do inquérito, a gente não sabe por que você está sendo levada. Então, a orientação, que é uma orientação de praxe, né? É você ficar em silêncio. Ela vai perguntar se você vai querer ficar em silêncio ou não, mas se você não sabe, a gente não tem aqui acesso a nada do motivo por você estar aqui, né? Aos autos. Então, não tem o que você falar, né? Porque pode ser usado contra você, a gente não sabe o que está acontecendo. Então, eu optei por ficar em silêncio na minha oitiva e eu fui posteriormente encaminhada para a cela. Quando eu fui encaminhada e logo depois eu fui retirada da cela para poder fazer o exame de corpo de delito e, enfim, os exames lá no IML. Fui levada, eles sempre falando que não podiam. Não fui algemada na Polícia Federal, sempre falando que tinha que cuidar, zelar pela minha integridade, que agora eu era responsabilidade deles, não podia acontecer nada comigo. Aí fui levada para o IML, lá fiz o procedimento e foi uma das coisas muito, muito chatas para mim. Foi ver que tinha uma presidiária saindo do exame e você estava algemada e você só de olhar para ela você via, né, aquele tipo de bandido mesmo, e eu ali, né, me senti assim igualada ao pior tipo de gente. E depois eu estava morrendo de vontade de ir no banheiro, eu fui no banheiro do IML, e a escrivã teve que ir comigo, eu teria que deixar a porta aberta, isso também foi constrangedor. Eu falei: não, eu faço questão de deixar, porque eu não vou fazer nada a ela. Se você fizer alguma coisa, né, também vou ter que agir. Aí mas é claro que eu não ia, ela falou: mas eu sei que você não vai fazer. Então, depois fui conduzida novamente para a Polícia Federal. Fiquei um dia na carceragem da PF. Na PF fui muito bem tratada.
Quando eu soube que ia ser transferida para o presídio feminino, que foi no dia seguinte, no dia 17, eu entrei em desespero dentro da cela. Para quem não sabe, vou até dar um breve resumo, como que é a carceragem da PF. Ela é bem assim, perto do presídio, né? É melhor você estar na PF do que no presídio, né? Com certeza. Mas assim, não entra luz, praticamente só tinha um buraquinho que era de um tamanho de um cano assim cilíndrico, né? E eu não tinha noção se estava de dia, o que estava acontecendo lá fora, e por esse buraquinho que dava para ver mais ou menos se era dia ou noite. E ficava bem no alto da cela. Lá não tem banho de sol. O chuveiro é um buraco na parede que você tem que pedir ao carcereiro para poder liberar a água, e ele jorra como se fosse assim uma bica, um jato de água. E a pia não tem pia, é um buraquinho na parede menor, que se o chuveiro é na altura assim de 1,50 m, 1,70 m, a pia é numa altura assim de 1 metro. E é um buraquinho que você aperta um trem, tipo um botão que tem na parede, e sai também, jorra uma água, como se fosse um jato. E você tem que tomar cuidado para não te molhar. Não, o que tem, assim, são 2 celas, elas, uma de frente para a outra, só que tem um muro no meio e você não vê. Então as meninas ficaram aqui e os rapazes aqui. Só que quando o carcereiro entra, se você estiver tomando banho, pode ser que ele te veja. Porque só tem uma mureta, e aí você tem que tomar um certo cuidado. O banheiro, o vaso sanitário é um buraco no chão. E quando eu soube que eu iria para penitenciária, eu entrei num desespero tão grande que eu pensei em enfiar minha cara dentro do vaso e dar descarga. Eu pensei em me afogar dentro do vaso, desse buraco no chão. Érica, mas você pensou nisso? Pensei. E ainda mais que eu estava ouvindo pessoas ali falando que as mulheres estupravam. Então, eu tenho horror a isso. Então, eu cheguei a falar que eu preferia ser estuprada por um homem. Se eu tivesse que implorar, eu imploraria para ser estuprada por um homem, não por uma mulher. E ali eu fiquei sabendo como que mulher estuprava mulher também, no presídio. E assim, então aquilo me deu um desespero muito grande, muito grande. Aí ficavam falando que eu ia ter que virar namoradinha, então, de bandida, e isso me deixou muito, 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 muito louca. Então, que eu preferia a morte a ter que passar por isso. E aí pensei também em me sufocar com travesseiro. E depois eu comecei realmente a passar mal de verdade, assim, de ansiedade, né, de choro, ter crise de choro. Mas eu pensava nisso, eu fiquei apertando meu pescoço para ver se eu desmaiava, que eu não preferia ir para um hospital do que ir para o presídio. Mas aí, enfim, chegou uma notícia de que a gente ia ficar num isolamento durante um tempo por causa da pandemia. Aí fomos conduzidas, né, num camburão para a penitenciária da Colmeia, que fica no Gama. Nessa época, como eu falei, estava muito frio, muito frio. E e o Gama, pelo que eu entendi, parece ser bem descampado, pelo menos a área ali que fica a Colmeia. O nome certo mesmo é Penitenciária Feminina do Distrito Federal, mas mais conhecida como Colmeia. E a partir do momento que a gente chegou na Colmeia, que eu cheguei na Colmeia, o tratamento já foi diferente. Ali a gente já não tinha mais direito muito de falar, né? Ou, enfim, nem direito às nossas próprias roupas, porque na Polícia Federal entravam os nossos os meus pertences pessoais poderiam entrar, e poderiam entrar outras coisas também. Então, já na colmeia não entra nada, não entrava nada assim. E tanto que eu tive
eu só pude entrar com uma calcinha. Então, assim que foi aberta a porta do camburão, já veio uma policial falando: aqui é sim senhora, cabeça baixa, tudo que você se dirigir a qualquer polícia penal tem que chamar de senhora, não pode olhar, não olha para mim, olha para baixo. Se for passar por uma policial, tem que pedir licença senhora. E você só fala quando for solicitado, né? Assim que cheguei no corredor, eu me lembro que tinha um corredor, já mandaram ficar olhando para a parede e eu tava com meu rabo totalmente entre as pernas, né? Eu tava totalmente intimidada, totalmente assustada e eu não entendia como que eu tinha ido parar nessa situação, o que ia acontecer comigo, o que seria da minha vida, se eu sairia viva disso, porque eu sabia, como eu fui presa um dia depois, eu tinha visto nos noticiários que haviam ameaças de outras presidiárias para quando chegasse lá. Só que eu não sabia que eu ia ser uma das pessoas, né, presas. E assim, tinha que ficar olhando para a parede. Eu lembro que eu fiquei curiosa, eu olhei para o lado, assim, para o corredor. Levei uma bronca. Então, o tratamento foi um tratamento bem severo, bem ríspido. E, pelo que eu entendi, elas só tinham a ordem para cumprir, tipo assim, nos prender ali. Então, nós não sabíamos o motivo e creio eu que, mesmo sabendo, não poderiam me tratar ou tratar ninguém, né, de maneira diferente. Então, fui tratada como uma bandida mesmo. E foi muito constrangedor ter que tirar a roupa, ficar pelada, muito frio. E eu tinha que agachar 3 vezes de frente, de costas e pegar com as mãos o ânus, né, as nádegas e separar para poder elas olharem bem lá dentro para ver se tinha alguma coisa. Procurar cicatriz no corpo. Eu lembro que elas ficaram muito assim, demonstraram uma certa surpresa, ou sei lá, como se fosse algo inusitado, não sei se era positivo ou negativo, porque eu não tinha nenhuma marca no meu corpo. Então, eu fiquei assim, nossa, elas falaram, não, essa menina não tem nenhuma cicatriz, não tem nenhuma marca. Nossa, agora a alma tá cheia de marcas, né? E aqui eu tô tratando aqui de algumas feridas do corpo também. Então, tinha que abrir também, mostrar a nuca, abrir bem assim os cabelos, mostrar pescoço e tal. Então, e elas me deram um kit. Nesse kit, aliás, elas deixaram entrar umas escovas de dente que tinham sido mandadas para mim. E nesse kit, as escovas de dente eu tinha que partir no meio, que elas mandaram. Só que elas não entregam já partidos, não. Assim que... aí uma das policiais, assim, debochou, mas essa menina magra não vai conseguir partir a escova de dente. Aí elas falaram, bom, se ela quiser sobreviver aqui dentro, ela tem que aprender. Aí eu só sei que eu quebrei o cabo da escova na mesma hora, né? Eu falei, não seja por isso. Eu fiquei assim, né, espantada, né? E algumas assim chegaram a debochar, até porque tinha pessoas lá fora que soltaram fogos. Então, estavam tentando entender por que tinha isso. Alguma outra sugeriu essa questão de Bolsonaro e meio que zombaram, né? E assim, aí uma foi e falou, né? Ela vai ter que aprender a sobreviver aqui dentro. Eu fiquei assim, nossa. E enquanto isso, ainda tive que ficar um tempo olhando para a parede. Depois você tem que pegar juntar o cobertor que eles entregam, o kitzinho. O kitzinho vinha com
sabão em pó, um saco transparente com sabão em pó, algumas camisas do uniforme. Eu só tinha uma bermuda, que era uma bermuda branca. Não tem aquele material que faz uniforme de escola? Tipo o uniforme da Faetec, lá em Campos, por exemplo. Aquele mesmo tecido, bem fininho, de algodão, entendeu? Aquele uniforme branco do liceu, terceiro ano. Então, a bermuda era daquele material, as blusas também. E foram 5 blusas, se não me engano, e uma blusa de frio, que era uma coisa que não esquentava nada. E eu tava sem sutiã, eu só pude entrar com uma calcinha, porque era cor rosé. Então fica aí uma dica: o presídio só entra tudo que é branco, de cor branca. Descalça, e eu me senti uma mendiga, né? Carregando aquele cobertor, o kitzinho, e passando pelo corredor. Você tem que ir sempre pela parede, pelo canto da parede, nunca andar no meio do corredor. E era difícil, porque eu tinha medo de olhar para a polícia, que ela falava que era para olhar sempre para frente, mas se tivesse uma outra policial passando, tinha que pedir licença, então eu tinha medo de não enxergar. E o pior de tudo, eu não sabia para onde andar, e eu tenho que ir andando na frente da policial. E sempre falando: senhora, e a cabeça baixa. Não tem mais direito de andar de cabeça erguida, tem que andar de cabeça baixa. Aí fui levada lá pro isolamento. Como que era o isolamento? Tinha uma porta, tipo daquelas de frigorífico, toda fechada, né? E assim, era azul. O meu isolamento era o isolamento... Meu Deus, isolamento 3, esqueci. Ou isolamento 4. Era isso daí. Isolamento 3 ou isolamento 4. Isolamento 4, eu acho, meu. Eu entrava por essa porta, vamos supor que ela era aqui. Que é essa porta aqui, toda fechada, né? De ferro. Azul. Aí tinha tipo uma areazinha, que era pro banho de sol. E aqui era o corredor, né? Aí tem tipo umas frestas por onde que dá pro corredor, e a porta da cela mesmo era grade, né? Vazada, uma grade, um portão de grade que tinha um ferro, né? Um trinco de ferro que já estava bem enferrujado. A cama é de cimento e ela era um pouquinho mais alta, eu tinha que pular da cama para poder sair da cama. E não tinha, nesse primeiro momento, não tinha colchão. Eu só tinha aquele cobertor e um outro que tinham levado, que era claro, que por ser azul claro, que tinham levado para mim na PF, pôde entrar comigo na colmeia. Aí depois chegou elas mandaram uma presidiária lá levar um colchão para mim. Mas aquela espuma que você afunda todinho nela, o bom que era grossa, e tipo assim, eu tava no cimento, né? E nesse primeiro momento, assim, nesse primeiro dia, eu tava descalça, pé no chão, e eu fiquei, assim, bem assustada quando eu via tudo de plástico lá, né? Tinha uma colherzinha de plástico que tinha vindo no kit, e uma caneca, e a caneca vinha falando dos sintomas de tuberculose, assim. Aí eu fiquei assim: meu Deus, será que eu vou pegar tuberculose aqui dentro? Porque isso pra mim já era um indicativo de que, pelo visto, é comum ter tuberculoso em presídio. E quando eu me vi nessa situação, com frio, a bermuda era até o joelho, branca, né? O uniforme, eu lembro que eu usava uma blusa, que era de manga, a blusa de manga comprida e mais uma blusa por cima, até porque eu tava sem sutiã e a blusa era branca, então eu ficava com medo de ficar aparente os seios, né? A água fria, entendeu? Era um chuveiro mesmo, não era cano que nem na PF,
não era um buraco, era um chuveiro mesmo, água fria. Eu não tinha a menor coragem de tomar banho nesses primeiros dias lá, morrendo de frio. Eu fazia o quê? Fazia a higiene e tinha uma pia. Tinha uma pia e tinha o vaso já não era um buraco no chão, era uma coisinha mais alta. Então, o que eu fazia? Eu molhar o pé, tava molhando direto ali. Eu pegava essa caneca e fazia a higiene nas partes das axilas com sabonete, né? Na pia, né? Tipo, banho de gato, digamos assim, e nas partes íntimas. Então, esse era o meu banho no início. Eu pegava uma blusa, não tinha toalha de banho, uma blusa que tivesse sobrando para poder enxugar. E descalça. Eu me senti uma mendiga. Mas nesse primeiro dia também, eu lembro que na minha cela tinha um negócio como se fosse um varal de plástico que alguém tinha feito. Alguém que passou antes de mim por lá. Calma aí. Eu tenho que ir pra missa às 19 horas, gente. A missa é às 19 horas. Vitor, você vai passar aqui que horas? Daqui a pouco. Eu acho que não vai dar tempo de rezar o terço com vocês. Então, mas eu vou pra missa. Graças a Deus, gente. Eu vou na igreja. Vocês têm noção disso? Mas deixa eu continuar. Então, a primeira coisa que eu pensava quando eu cheguei lá, depois levaram um balde. O balde não tem, né, o aramezinho para segurar porque é perigoso. Por que tem que quebrar o cabo da escova? Porque elas praticamente se matam lá com isso. Ou enfiam também na pessoa. Então, é assim o presídio, tá bom? E assim... Ai... A primeira coisa que eu pensava era sempre no meio de morrer. Eu pensava, gente, isso é perfeito pra eu poder me jogar e, tipo assim, né? Como que é o nome dessa morte, meu Deus? Enfim, enforcamento mesmo, né? Nesse negócio de plástico, porque ele ficava pendurado assim, então eu pensava que dava pra eu me jogar. Então, e tinha também o balde, né? Nós sempre eu pensando no balde, em afogamento. Mas graças a Deus, quando eu cheguei lá, eu já tinha passado essas ideias na minha cabeça. Mas eu só pensava assim, se eu tivesse vontade de fazer isso daqui seria perfeito para me enforcar. Então, eu tinha no início aí esses pensamentos. Depois, chegou, enfim, um chinelo para mim, isso já me deixou um pouquinho menos pior. Eu tenho esse chinelo até hoje comigo. Eles esqueceram. Eu esqueci na hora de sair de lá eu ia sair descalça, gente, com o pé no chão e de calcinha. Vocês sabiam disso? Aconteceu isso também. Aí o que aconteceu? Eu comecei a fazer 2 dias depois, ou 3 dias, trouxeram um livro de Santa Filomena. Isso daí é uma outra coisa. Eu trabalho em creche da prefeitura e, assim, eu tenho alguns alunos que são filhos de bandidos ou tem pais que são presos. E eu ouvia falar muito na creche, algumas mães, algumas mulheres que vão visitar seus maridos lá em Bangu, por exemplo, que tem ala evangélica. Né? Meu marido tá na ala evangélica. Então, eu tinha pensado nisso. Se eu falar que eu sou evangélica, né, eu vou para uma ala menos pior, que dizem que é mais tranquila, que é a ala evangélica. Pelo menos no Rio de Janeiro. Dizem. Então, eu tinha pensado nisso, vou falar que eu sou evangélica. E foi quando eles fazem a triagem, quando a gente chega no presídio, pergunta se você é lésbica, se você é bi, se você tem briga com algum bandido, se você é de alguma facção, qual é o seu nome de guerra, apelido, e eu não tinha nada. Aí me perguntou qual era a minha religião, aí não teve jeito, eu falei, sou católica. Então, na primeira noite eu comecei a rezar o terço, só que eu estava rezando o terço em voz alta, né? Não em voz alta, em voz normal. E o que aconteceu? As outras presidiárias reclamaram.
Eu não vi, não tive contato visual com elas, mas elas começaram a reclamar. E aí veio uma polícia penal e mandou parar de rezar, porque tinha que ficar em silêncio. Só que elas gritavam, as outras. Bom, mas obedeci. As outras gritavam e começaram a gritar Pai Nosso, e, tipo, uma sequência de 10 Pai Nossos. Eu até pensei que elas estavam fazendo um terço de Pai Nosso. Só que não foi. No dia seguinte, todo dia de manhã tinha culto. E era um culto mais assim ao estilo pentecostal. Nada contra. E a gente escutava o culto. Dava para escutar. Só que as mesmas pessoas que faziam esse culto de manhã falavam palavras horrorosas para mim à noite. Tipo, vou te envenenar, você é terrorista, você é Bolsonaro, tá com medo de ser estuprada, vai ter que pedir bênção para general. Tem uma chefona lá, né, na aula. Então tinha que pedir bênção para general e coisas do tipo. E não teve mais esses Pai Nossos. Era porque a gente estava rezando o terço. Para mim, isso foi claramente um exemplo de intolerância religiosa. Então, eu comecei a rezar o terço só para mim. Nos primeiros dias, primeiros 5 dias, eu chorava muito. Rezava até o rosário, né? Muito, muito, muito. Só que no 5º dia, quando você começa a rezar, gente, começa a rezar mesmo sem fé, tá? Porque vai brotando naturalmente do esforço da oração. Aí no 5º dia eu adquiri uma confiança muito forte que eu ia sair daquele presídio. Então eu comecei a aceitar também, mas se eu não sair, né, a vontade de Deus. Então eu comecei a aceitar e comecei a clamar muito o Espírito Santo, a rezar muito para São Miguel Arcanjo. Então eu já disse para os principados, entendeu? Para Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, falar com os principados. Então eu comecei a ter muita fé de que eu sairia dali. E eu pedi um sinal de um passarinho, e um passarinho entrou. Porque, para quem não sabe, o banho de sol, por mais a luz do sol, os raios de sol não chegavam ao chão, por causa da altura do muro e do tamanho do retângulo onde eu estava. Mas assim, o céu, quando eu deitava no chão para olhar, eu tinha mania de querer deitar no chão para olhar para o céu. A parte de cima, ela é toda cheia de arame, que é para ninguém jogar nada lá dentro, né? E nem jogar por cima de muro nenhum. Ou vai que também tem algum bandido que tenha helicóptero e joga alguma coisa. Então, tem 2 camadas de arame, tipo um aramado por cima. Então, eu achava impossível entrar um passarinho por ali. Então, eu tinha pedido, só que o passarinho não entrou realmente por ali, entrou pelo corredor. E, assim, eu tive esse sinal, porque por quê? Eu não tive acesso aos advogados, eu fui proibida de ter contato com os advogados. A desculpa foi a pandemia. Só que, quando o oficial de justiça que veio de fora levar um documento pra gente, ele teve acesso a gente. Então, pro oficial de justiça não tinha essa situação da pandemia, pro advogado tinha. Então, não tinha notícia nenhuma do que estava acontecendo do lado de fora. Então, eu não tinha noção do que ia acontecer comigo, do que estava se passando. E eu pensei comigo mesma, a única pessoa que eu conheço que sabe de tudo e que pode me contar é Deus. Então, eu vou falar com Deus. E eu pedi esse sinal do passarinho, que era um sinal de que as coisas iam dar bem, e que iria sair dali. Né? Porque o meu maior medo era cair na preventiva dentro do presídio e cair na massa por causa das ameaças. E era todo o santo dia. Eu não dormia. Eu fiquei todos os dias, 8 dias na penitenciária da Colméia sem dormir, porque eu não conseguia dormir com as ameaças. Eu já estava tendo os sintomas de ansiedade, de pânico, obviamente. E toda vez que eu era conduzida para algum lugar, que tem um postinho médico lá dentro do presídio, e eu tive que ir lá fazer uns exames, inclusive o exame da Covid, que deu negativo.
eu fui conduzida algemada e com as mãos para trás. Isso é muito humilhante, né? É muito humilhante, principalmente se você é algemado com as mãos para trás. E eu não sabia como ser algemada. Elas mandaram eu colocar as mãos para trás. Ela falou: você não sabe, você nunca foi algemada, não? Ela falou: põe a mão em sinal de oração. Você nunca foi presa? Eu falei: não. Aí, põe a mão como se fosse rezar para trás. Aí coloquei, e a algema, elas, né, eu sou muito magra, elas ficaram meio que sacaneando disso também, porque a algema não tava fechando direito, né? E assim, quando você chega no postinho, aí já é outra, tem uma outra cela onde você fica, aí você tem que colocar a mão, não sei para que lado, aí para ela algemar para fora. E quando eu fui falar com a psicóloga, uma das policiais que foi que me acompanhou no postinho, isso é muito ruim, porque você vai falar com a psicóloga, aí como você vai falar com a psicóloga à vontade se tem uma policial ali ouvindo tudo? Mas eu tive que falar, mas eu falei, né? E aí que ela se deu conta do motivo que eu estava ali, porque eu falei com a psicóloga que não tinha como eu ficar bem, né? Falei dos sintomas de ansiedade, sabendo que eu estava ali presa à mão de um ministro do STF, e que eu não sabia o motivo, e enfim, por questões políticas, aí elas viram, né? Elas sabiam, era muito estranho quando eu falava que eu era servidora, porque elas ficavam assim, uma servidora pública, né? Presa, né? Eles são servidores públicos, então eles ficam assim, olhando. E assim, aí sempre conduzida algemada e como se eu fosse assim, uma tremenda de uma bandida, né? Fundo de cela, muito grito, né? Medo sempre de chegar, às vezes de desagradar. Eu tentava ao máximo não incomodá-las. Só que pelo que eu ouvi as outras bandidas, as bandidas de verdade, elas eram muito debochadas e não tinham vergonha nenhuma, gente. Não vi ninguém arrependido na prisão. A minha cela era toda marcada, escrita com coisas horrorosas, desenho de maconha, muita coisa de briga, né? Porque era uma cela onde, antes de ser usada para isolamento, ia as bandidas que arrumavam briga na prisão, e coisas assim, orgulho de matar, entendeu? Orgulho de ser bandida, pai faz, mãe cria, nós mata, coisas assim. Então, e o nome das bandidas também, os apelidos, tudo na parede. Eu não vou falar porque eu prefiro, para poder manter a minha própria integridade física. Não sei, vai que eu cruzo com alguém aí na rua. Tinha os nomes lá, os apelidos. Então, isso me deixava assim, eu ficava olhando para aquilo e eu falava: gente, isso me deixava muito mais para baixo, porque eu ficava: olha só, do que tipo de... Eu sempre procurei ser tão direita na minha vida e eu fui parar nesse lugar, né, desse tipo de gente, né? E eu me lembrava daquela fala do Bolsonaro: é só não matar, não estuprar, não sequestrar, que você não vai parar lá. E eu não fiz nada disso, eu fui parar lá. Bandido bom é bandido morto. Aí eu ficava assim: mas e se nós, que somos as pessoas boas, formos colocados lá dentro como se a gente fosse bandido? Tem que ser severo? Tem que ser. E eu pensava também nessa questão de que o bandido é que tem que se sustentar lá dentro, trabalhar para poder manter a sua prisão. Mas se eu fosse, a gente tem que trabalhar em paralelo, né? Eu pensei, tem que ser trabalhado isso em paralelo. Lutar para que os inocentes não vão para lá, mas que os culpados sejam realmente severamente punidos. E eu, como eu falei, não vi ninguém arrependido e desejando. E eu via as bandidas desejando a minha morte. Teve um dia que uma pessoa passou mal lá, muito mal, e assim, depois perguntaram quem é que tinha passado mal e falaram que se fosse uma das bolsonaras, que era para ser deixada para morrer. Então, foi assim. Só que do quinto dia em diante eu comecei a ter muita confiança. E
Eu saí da penitenciária no dia 24, mas no dia 23 aconteceram muito mais coisas, que eu vou resumir o vídeo. E no dia 23, o que aconteceu? À noite, eu nem sabia que bandido era liberado à noite do presídio, mas foi tipo 23 horas, quase meia-noite, chegou a policial, mandou sair da cela, que, né, estava solta. Só que não era eu. Era uma outra, depois que eu já tinha saído, arrumado tudo, todas as minhas trouxas para sair, era uma outra pessoa que tinha o meu nome, mas não era o mesmo sobrenome. E aí que eu fui saber que eu não podia sair com nada de lá, e eu só tinha uma calcinha, que foi a que entrou. Então, só que eu não podia sair só de calcinha, que elas falavam, você não pode andar só de calcinha na rua, que eu acho que é crime até, né? Então, foi uma situação bem difícil. Aí eu pensei, vou pegar um cobertor e vou sair enrolada no cobertor. Mas depois viram que não era eu, lá voltei eu pra cela. E elas até falaram que estavam loucos porque a gente saísse logo, porque não aguentavam mais o inferno que era toda noite, porque as outras presas gritavam muito e muitas palavras de horror. Então, e tinha alguma presa lá que tinha televisão na cela que a gente escutava. E elas falavam coisas que passava tipo assim, só saberiam se fiz na televisão. Aí no dia seguinte, à tarde, veio uma policial para falar, trouxe uma roupa para mim, emprestada, que eu vou até mostrar para vocês. A blusa branca eu já desfiz. Ai. Trouxe uma calça que foi de outra banda, que foi de outra presidiária, provavelmente. Ai, tá guardado aqui. E uma blusa branca pra mim. E falou, você vai sair daqui. Só que eu tava crente que eu tava solta, né? Eu tava crente que eu ia voltar pra casa. E não foi bem assim. Foi essa calça aqui. A calça da colmeia. Calça que foi de outra interna, né? De outra presidiária. E que serviu pra mim depois. Que ponto que eu cheguei na minha vida. Usando roupa de bandido. Então, o que aconteceu? Aí depois que eu não tinha sutiã, eu peguei emprestado também. Aí o que aconteceu? Simplesmente no corredor, um pouquinho antes da gente sair, algemaram a gente de novo. A gente estranhou isso. E foi falado que ia colocar a tornozeleira. A gente ia ser levado para uma central de monitoramento e instalar a tornozeleira eletrônica na gente. E fui levada para o CIMI, que é a central de monitoramento, num camburão, na parte de trás do camburão, assim como eu fui levada para a colmeia, algemada com as mãos para trás. Aí no camburão tem um cano. É complicado você segurar, porque eu tava algemada com as mãos para trás e você sentar no camburão com as mãos para trás é complicado, porque você não tem como, né? Eu sou baixinha também, então eu tenho que dar impulso, mas me virei. E dentro do camburão, você fica chacoalhando de um lado pro outro, é difícil respirar também. E tinha um cano. Aí eu tive que ficar me agarrando no cano para poder não ficar chacoalhando. Só que vocês não sabem o pior. Foi com a sirene ligada, com motos, né, e outros carros acompanhando, e helicóptero, como se fosse uma bandida extremamente perigosa. Então foi assim que eu fui conduzida para a central de monitoramento. E lá foi instalada a tornozeleira, só que quando cheguei lá, não tinha, os próprios policiais da central não tinham noção, né, de que endereço, eu dei o endereço, não podia ser no tal endereço.
Então, eles não tinham noção das medidas cautelares ainda. Então, optaram por que a gente aguardasse mais um pouco, porque não sabia se a gente ia poder ter contato um com o outro, né? Tava todo mundo morando junto num acampamento, né? E então eles não sabiam ainda. Então aguardaram mais um momento, aí veio as medidas e de repente ainda tem um outro pedaço que me colocaram o meu endereço, gente, num hotel que é o hotel mais caro de Brasília, um dos hotéis mais caros de Brasília. E foi uma situação desesperadora, porque quando eu saí, a minha não sabia onde estava a minha mala, com quem estava a minha mala. Eu não podia falar com ninguém que era do grupo com quem estava a minha mala. E a minha bolsa de dinheiro estava em outro lugar. E eu fiquei assim, só com a minha identidade na mão, a bolsinha da tornozeleira e só isso. E o endereço que me colocaram lá no primeiro momento foi do Hotel Tulip Royal, que fica do lado da casa do presidente da República. Cara, vocês não têm noção, mas foi assim. E o meu dinheiro. E cheguei lá, não, não tava nada, tipo assim, reservado, nada disso. Eu sem celular, sem saber o número de ninguém de cabeça. Aí tinha uma advogada comigo. Ela conseguiu, o celular dela tava com pouca bateria, conseguiu falar com um outro advogado que foi lá e pagou a minha diária. Mas e eu nem vou entrar muito em detalhes sobre isso, mas foi uma situação muito constrangedora e eu sem o meu dinheiro e ninguém ia levar minha bolsa. Eu quero minha bolsa com meu dinheiro. Aí eu perguntei: tem caixa eletrônico aqui que eu saco de repente com a biometria? Não, não tem caixa eletrônico aqui. Aí, então isso foi muito. Também eu não consegui. Eu estava num lugar, um hotel maravilhoso e eu não consegui relaxar. Aí depois eu fui levada para um outro endereço de uma família que me abrigou, porque eu não tinha onde ficar, e eu nunca é, no início. Então, por isso que eu acho que me colocaram, deram esse hotel lá. Mas assim, foi tudo muito louco, muito louco. E teve muitas confusões também depois, coisas do tipo. Mas fiquei meses nessa casa, até que eu recebi uma ordem de despejo, que a família tinha outros planos, tinha que viajar, tinha que reformar. E eles, quando me abrigaram, pensaram que eu ia ficar no máximo um mês. Eu também pensei que ia ficar só algumas semanas com a tornozeleira. E assim, é uma família que, nossa, eu devo muito a eles, né? Nem me conheciam e me colocaram dentro de casa. E depois eu procurei imediatamente um outro lugar para alugar e vim parar aqui. Graças a Deus também. Mas aí comecei a pagar aluguel, vocês acompanharam, quem me acompanhou no Instagram, eu pedindo doações, muitas pessoas me ajudaram aqui em Brasília, lá também muitas pessoas me ajudaram. E só que tem um detalhe, que eu tenho que falar com vocês. Na cela, até porque eu não tinha muito. Não sei se era. Enfim, porque eu tava numa situação tão extrema, eu rezava mais. Só que quando eu saí, eu tinha. Eu falei, eu já confiei em Deus, né? Então Deus vai agir. Eu parei de rezar. E depois, com o tempo, né? Com tudo isso, meu cabelo começou a cair muito, eu comecei a desenvolver os sintomas. Veio a questão da eleição na minha cidade, eu fui candidata a vereadora na minha cidade. Aí lá isso me deu um gás, né, durante um tempo. Aí, assim que acabou o período eleitoral, aí começou a aparecer os sintomas, né, da ansiedade, do pânico, né? O sono eu já tinha recobrado o sono, porque eu fiquei, depois que eu saí da penitenciária, eu fiquei um mês sem conseguir dormir direito. Eu não conseguia dormir à noite.
por causa do trauma lá das ameaças. Mas depois de um mês eu voltei a dormir. E depois que eu vim pra cá, depois que eu comecei a ter esses problemas, principalmente do maxilar, eu comecei a assistir o Instituto Hesed. Então eu comecei a perceber o seguinte, que eu larguei a minha rotina de oração que eu tinha na cela, né? Então, e eu também não dei muito ouvido à minha família no início, né? Eu tinha algumas revoltas com algumas pessoas de campus, porque assim que eu saí da prisão, os jornais da cidade, alguns Facebooks, algumas páginas de Facebook da cidade, algumas pessoas que diziam que eram minhas amigas, tipo assim, viraram as costas para mim, né? Começaram a falar mal de mim, pessoas que estudaram comigo, chegaram a falar, no grupinho da escola, a gente tá, você é o assunto que a gente tá rindo. Então, isso me deixou muito magoada com algumas pessoas da minha cidade. E com algumas pessoas, meus tios ficaram, assim, muito decepcionados, não estavam entendendo direito. Algumas pessoas da minha família ficaram decepcionadas. Mas, assim, eu imagino o constrangimento que foi também, porque aí depois minha tia falou, veio gente aqui em casa, meu tio falou, ó, se prepara psicologicamente para voltar para campus, porque vão apontar muito dedo para você, estão apontando pra gente, imagina o que vão fazer com você. Então eu fiquei imaginando, né, meu tio sendo parado na rua por pessoas questionando, isso é muito constrangedor, eu fiquei com muita vergonha da minha família. E nunca teve assim ninguém preso do meu sangue, né? Que eu saiba. Então, eu acho que fui a primeira do meu sangue a ser presa. E então isso me deixava muito para baixo também, com muita vergonha da minha família. Mas se eu tivesse ouvido algumas coisas que minha família estava falando antes, né, talvez eu já estaria sem essa tornozeleira. Quando eu resolvi dar ouvidos, me voltar mais para a oração e dar ouvidos à minha família, as coisas começaram a melhorar. Então, a minha família é o meu sangue. Então, a família Viana, que eu muito amo. Aí depois disso, começando a rezar, né, com o Instituto Reza, no início eu não estava conseguindo rezar, mas eu colocava na oração que eles estão fazendo meio-dia da Pompeia e do texto de São Miguel. E tem sempre uma palavra, e às vezes eu colocava mesmo que eles fazem ao vivo, mesmo quando já terminava. E isso, só de ouvir, eu também estava começando a colocar a canção nova, né? A canção nova para ouvir à noite. Comecei a colocar primeiro canto gregoriano, para dormir com canto gregoriano. Aí depois eu colocava às vezes na canção nova, para ficar ouvindo a canção nova. Depois eu fui colocando no Hesed, no Instituto Hesed. Por quê? Muita gente vinha falar do Instituto Hesed para mim. Tinha Maíra de Campos, tinha Marlene, que está sempre aqui, falando do Hesed comigo. Outras pessoas falando, liga no Hesed, liga no Hesed, liga no Hesed. Falei, gente, e eu gosto muito das músicas de Irmã Kelly. Aí eu coloquei no Hesed. No início eu não acompanhava direito a oração, mas eu escutava. E isso é bom. Isso fica a minha dica para quem tem dificuldade com vida de oração. Mesmo se você não consiga acompanhar, põe no canal que esteja passando alguma coisa de oração, de uma canção nova da vida no YouTube do Instituto Hesed. Não se cobre de você rezar junto. Isso vai brotando naturalmente. Vai brotando. Então eu comecei depois a fazer a oração. Novamente o texto, fiz novena de Natal com vocês. Isso daí eu já tinha feito, né, com vocês. Comecei a rezar o texto, rezar junto com o Instituto, rezar com... E assim, rezando dessa maneira, fui começando a rezar com mais fé. Chamando o padre para vir aqui. As irmãs aqui em Brasília tem Instituto Hesed, as irmãs, um padre aqui de Brasília, Padre Wesley, mandou as irmãs, pediu para as irmãs virem aqui, elas vieram, fizeram oração comigo. O pessoal aqui da paróquia do bairro veio fazer oração comigo. Então, depois, né, o que eu fui notando? Novamente se confirmando essa questão dos anjos, da presença angélica.
né, porque o ministro do Alexandre de Moraes, ele tem um anjo da guarda. Pode ter vários anjos. Uma coisa, veio uma pessoa evangélica aqui um dia desses e rezou assim, orou assim comigo. Eu não gostei dessa oração. Essa pessoa fez uma oração assim: nós lá na nossa comunidade evangélica, nós temos orado incessantemente para que o ministro não tenha paz enquanto não soltar vocês. Eu fiquei assim, que ele não sossegue, que ele não tenha sossego. Eu achei uma oração tão negativa isso, porque é como se estivesse orando pro mal da pessoa. Eu não gostei disso não, né? A palavra de Deus ensina que a gente tem que rezar pelos nossos inimigos. Então eu comecei a rezar pelo anjo da guarda do ministro. Então isso ficou muito forte em mim, desde a época da prisão, da cela na penitenciária, os anjos. Nós temos os principados, que são os anjos que cuidam dessas coisas realmente ligadas à política. E Nossa Senhora é a rainha dos anjos. E eu sou escrava de Nossa Senhora, sou consagrada. Então, eu falei, eu vou pedir a Nossa Senhora para falar com os anjos. Eu comecei a orar assim, que Nossa Senhora, rainha dos anjos, ela aniquilasse todos os anjos decaídos que tivessem no meu caminho entre o ministro e eu. E que os anjos do Senhor, né, inspirassem, né, tocassem o coração do ministro, porque São Padre Pio também fala muito disso, né, se tem um problema com alguém, reze pelo anjo da guarda daquela pessoa. E o que eu estou pedindo não é nada demais, eu só quero verdade, eu só quero justiça. Então, eu não quero que ele faça uma coisa errada. Então, eu comecei a rezar por ele, pelo bem dele, entendeu? Não porque ele não tenha paz, não tenha sossego. Eu achei isso uma coisa muito. Eu não tenho ressentimento com o ministro, não. Eu tenho mais porque eu não conheço o ministro não me deve nada. Eu tenho ressentimento com pessoas que às vezes eu esperava uma coisa, entendeu? Que eu fiquei decepcionada. Aí o que acontece? E começou a ficar muito forte em mim também a questão de São Miguel, né? E São Rafael Arcanjo. E não é à toa que eu tô precisando, ó, de cura e libertação. Que São Miguel, ele é defensor, né? Então, e teve um dia que eu tava no acampamento que o padre chegou com uma imagem de São Miguel e algumas pessoas evangélicas começaram a encrencar com isso. Aí, a imagem ia ter que dormir comigo na barraca. Eu falei, não, o São Miguel vai ficar comigo, então, na minha barraca. Só que por bem, eu estava conversando lá com outro amigo, que também estava junto com o padre, e ele falou, a gente vai levar São Miguel. Porque ele sentiu isso, que tinha alguma pessoa evangélica que não gostou muito. Só que durante um tempo também o padre pediu para eu ficar com São Rafael. Porque o São Miguel era muito grande. Então eu fiquei muito tempo com Eu fiquei assim, porque eu nunca tive muita coisa com São Rafael Arcanjo. São Rafael Arcanjo, ele é a cura de Deus, né? E ele é a cura de Deus, né? O anjo da cura e também do amor. Então hoje eu vejo esse sentido de São Rafael, porque acabou que eu preciso realmente de cura para esses males da alma, e essa cura chegou, né, através de médico, através de medicação. Isso daqui vai resolver, porque tem tudo a ver com a questão da falta de liberdade, né, foi de fundo emocional que aconteceu. Então eu tenho fé de que vai melhorar cada vez mais agora, e trouxe cura e libertação. Então, São Miguel é defensor, ele nos defende no combate. Então, eu tenho muito forte essa questão. E um dia antes de eu receber a ligação da polícia para eu tirar a tornozeleira, veio um padre aqui, o padre da paróquia, que daqui a pouco eu vou na missa, e ele me falou, Érica, você conhece a oração da súplica ardente aos santos anjos? Eu me confessei com ele, a confissão é sacramento de reconciliação e de libertação para a alma, né? Então, eu me senti como nas parábolas em que Jesus fala assim, né? Vai, os teus pecados estão perdoados e depois o paralítico volta a andar. Então, primeiro os meus pecados foram perdoados. E nesse dia, o padre falou da oração da súplica ardente aos santos anjos. Eu falei, cara, a primeira vez que eu tive crise de ansiedade na minha vida foi na faculdade, na época da monografia. Só que naquela época eu só desmaiava.
Mas isso já era muito para mim na época. E uma pessoa, um coordenador de grupo de oração em Campos, ele me deu a oração da súplica ardente. O Alex Caetano, lá da Aliança Eterna. E ele falou, faça essa oração, porque os anjos nos ajudam nas nossas questões emocionais, no nosso temperamento, nessa questão de ansiedade. Aí o que aconteceu? Aí o padre agora falou, reza a oração da súplica ardente aos santos anjos. Rezei. No dia seguinte, a polícia me ligou. Então, no dia seguinte que eu me confessei, no dia seguinte que eu fiz a oração da súplica ardente, e que eu tenho rezado com mais fé, as irmãs do Instituto Hesed aqui me ensinaram a sempre acender uma vela para rezar, que é muito importante. Eu tô vendo aqui a hora. Eu não vou perder, tô encerrando aqui. E no dia seguinte, a policial me ligou, só que foi muito perto das 18 horas. Falou, você pode vir aqui ou amanhã para tirar a tornozeleira e tal. E eu nem tava acreditando. Eu falei, não, vou falar com o meu advogado. E foi assim, gente. Né? Foi com muita oração, com a oração de vocês. Isso é uma coisa importante. O apoio de vocês, principalmente aqui nas redes, porque eu ficava me sentindo muito isolada e muitas vezes eu vinha fazer live e às vezes eu não segurava as minhas lágrimas e muitos de vocês falavam que rezavam. Quantas pessoas várias vezes falaram, liga no Instituto Hesed, liga no Instituto Hesed. Surtiu efeito, né? Porque ajudou, querendo ou não, eu voltei para minha rotina de oração. E, cara, olha só, a tornozeleira caiu por terra, Deus tirou, entendeu? Tudo, assim, foi muito favorável. Depois eu faço uma outra live, porque eu vou pra missa agora. Mas eu já vou deixar esse compromisso com vocês. Eu ia fazer uma live ontem, né? Eu pensei que eu ia estar presa ainda. Eu tinha a intenção, na quinta-feira, de fazer uma live ontem, falando sobre o resumo da semana, essas questões de BBB também. Mas eu vou deixar aqui marcado que eu vou falar com vocês de como está sendo a sua experiência agora, porque é muito estranho estar sem a tornozeleira. Como que foi lá também para a retirada. Então, fiquem ligadinhos, eu vou pra missa. Eu tô muito feliz, gente, eu vou pra missa, cara. Eu vou poder ir na igreja, eu vou comungar. Eu vou agradecer diretamente àquele que tem me sustentado. É isso. Tá bom? Beijinhos. Eu não posso falar o inquérito continua, as medidas cautelares continuam. Eu não posso ainda falar com aquela lista de contatos que eu estou proibida. E é isso. Até o próximo vídeo, gente.